Olá, mulheres abençoadas, Evelyn Maciel aqui, e vamos dar continuidade ao livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, capítulos 6 e 7. Capítulo 6: Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 7. Na minha caminhada com Deus, certa vez, estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendia o que estava errado comigo e, como consequência disso, fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado, pensei que estava perdendo a visão que Deus havia me dado para o ministério. Eu estava infeliz. A descrença produz infelicidade. Por 2 dias consecutivos ouvi esta frase vindo no meu espírito: espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia, não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, ouvi pela quarta ou pela quinta vez: espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então, comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra de Deus. João 8, 31, 32 e Salmos 107, 20 são meu testemunho. Em João 8, 31, 32, Jesus diz: Se vós permanecerdes, continuardes, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor: Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mas desta vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais eu tinha estado lutando minutos antes no meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de Fenton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ou ministério. Gálatas 3:28. Quando Deus estivesse pronto, ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3:8. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas, libertadoras que ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a despeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo, eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida a acreditar. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, não sabemos que oração oferecer nem como oferecê-la de forma válida, mas o mesmo Espírito recebe a nossa súplica e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, muito profundos. Romanos 8, verso 26, com grifos da autora. Como cristãos,
Precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé, um produto do Espírito, com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, seu homem interior, mas sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra diz e a acreditar na rema, a palavra revelada, que Deus me deu, as coisas que ele me falou ou as promessas que ele me fez pessoalmente, mesmo que eu não entendesse por quê, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente, estava além da decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus, que por intermédio do Espírito Santo, ele me mostrou como orar. E seu poder prevaleceu, muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento porque foi direcionada a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu o encorajo a orar no nome de Jesus. Pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldades nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo de fé e lembre-se de Tiago 1, do 2 ao 8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta. Você será também. Capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas, os caminhos da vida marcado pela tua lei, terei respeito. Salmo 119, versículo 15, com grifos da autora. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, verso 3, está escrito que a pessoa que faz assim é como árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido, alcançará a maturidade. Grifos da autora. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida de pensamento e estudo, com que tiverdes medido a verdade que você ouve, vos medirão também vossa virtude e conhecimento. E ainda se vos acrescentará a vós que ouvis. Marcos 4, verso 24, grifos da autora. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela. Note especialmente a promessa de que, quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine diz que, em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia de Strong, outra tradução de dunamis é habilidade.
A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente. Como resultado, ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas, na verdade, não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra vez. Uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável é o homem que não anda nem vive no conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos, os seus propósitos. Não se detém, submisso e inativo, no caminho dos pecadores, nem se assenta para relaxar e descansar na roda dos escarnecedores e zombadores. Antes, o seu prazer e deleite está na lei do Senhor, e na sua lei, nos preceitos, nas instruções, nos ensinamentos de Deus, medita, reflete e estuda de dia e de noite, habitualmente. Salmos 1, do 1 ao 2, com grifos da autora. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa 1. Refletir sobre, ponderar. 2. Planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação. 3. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, diz que meditar significa, primeiramente, ser cuidadoso com, aplicar-se-á, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, concorde e submeta-se aos meus ensinamentos. Grifo da autora. Se pusermos Provérbios 4:20, juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra, meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que, se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembra-se do antigo provérbio: a prática produz perfeição? Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e então agirás sabiamente e serás bem-sucedido. Josué 1:8, com grifos da autora. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus dia e de noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras que Satanás estava me dizendo, ou pura bobagem, coisas nas quais não valia a pena gastar o meu tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida porque ele estava controlando os meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando, entre os quais também todos nós andamos, vivemos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, do nosso comportamento, governado pela natureza corrupta e sensual, fazendo a vontade e obedecendo aos impulsos da carne e dos pensamentos. Efésios 2, verso 3, com grifos da autora. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual,
nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problema porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar a minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente tornou-se um ponto decisivo e importante. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que eu começasse a perceber por que eu estava tendo tanto problema em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos, mas na realidade jamais pensava sobre o que eu ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Salmo 48, verso 9. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143:5. Por isso, dentro de mim, envolto em trevas, esmorece o meu espírito e está oprimido, e o coração, dentro do meu peito, se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Grifos da autora. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha um papel importante na sua vitória. Sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos vitória. Transforme-se mediante a renovação da sua mente. E não vos conformeis com este século, este mundo moldado e adaptado aos seus costumes superficiais externos, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e sua nova atitude, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que é bom e aceitável e perfeito à vista de Deus para vós. Romanos 12, verso 2, com grifos da autora. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos nossa mente renovada. Renovada a quê? Renovada à forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A essa altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andaram em vitória nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos, eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo, eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade, eu não tinha vitória em minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente.
Pense nessas coisas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai as coisas, fixai vossas mentes nelas. Filipenses 4, verso 8, com grifos da autora. A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisas em que devemos pensar. Estou certa de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos, com certeza, afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo o que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz, e aprendi por experiência pessoal que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se: sobre o que eu tenho pensado? Gaste algum tempo examinando seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, suas circunstâncias. Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro dela, seus pensamentos. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade em meu marido e em meus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então eu pensava, eu seria feliz. Era uma coisa ou outra por anos. Finalmente, decidi encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinham de me fazer infeliz se eu escolhesse ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente. Assim nós finalizamos a leitura dos capítulos 6 e 7 e eu te aguardo na próxima parte desse livro, que é a parte 2, Condições da Mente. Que Deus te abençoe.